Olá, neuropsicóloga, neuropsicólogo, tudo bom? Bem-vindo a mais um vídeo do meu canal. E hoje eu vim trazer a temática, de como se fazer compreensível durante a sua anamnese, durante a sua entrevista clínica, que a gente sabe que é a porta de entrada e talvez o nosso instrumento mais valioso, mais precioso durante um processo de avaliação. Então, se você ainda não curte o meu canal, curta aqui, deixe seu like, seu comentário, compartilha com quem você acredita que possa se beneficiar desse conhecimento e vamos lá. O primeiro ponto que eu acho que é importante a gente pensar numa anamnese é que nem sempre os termos que as pessoas trazem, que são utilizados no popular como descritores, do que está acontecendo com elas no dia a dia, equivale igualmente ao termo técnico que nós usamos para aquela mesma palavra. Então, quando uma pessoa diz que ela está desatenta, não necessariamente ela está traduzindo por desatenção todo aquilo que a gente entende num modelo de falhas atencionais. Ela não necessariamente está fazendo uma equivalência direta. Então, o nosso principal desafio, eu acho, numa anamnese, é a gente conseguir puxar informações suficientes dessas pessoas que ultrapassem esses termos populares mais genéricos e que não necessariamente correspondem exatamente ao que a gente precisa de informações para fazer o nosso raciocínio clínico, tá? Então, quando eu digo que a gente precisa se fazer compreensível na anamnese, é que a gente sabe que a anamnese neuropsicológica, ela é uma anamnese mais semi-estruturada, A gente tem que buscar informações, a gente tem que fazer perguntas, a gente tem que clarificar, a gente vai ouvir as demandas espontâneas, a gente vai deixar essas pessoas trazerem informações, mas a anamnese não pode ser guiada inteiramente pelas pessoas nesse cenário, porque a gente precisa buscar mais informações e nem sempre as pessoas, na maioria das vezes, elas sabem o que exatamente elas têm que aprofundar para nos contar, mas nós deveremos saber o que perguntar. E aí é muito comum, às vezes, os profissionais me perguntarem, mas como que eu aprofundo? Que pergunta que eu faço para saber se essa desatenção é, por exemplo, a desatenção decorrente de, por exemplo, dificuldade de inibir, ou de não fornecer atenção para distratores, ou se tem a ver com alguma questão relacionada ao humor. A gente aprofunda fazendo perguntas que sejam minimamente compreensíveis para aquela pessoa, uma vez que você também já está tendo ideia do que é o vocabulário dela, do conhecimento dela sobre esses aspectos. Então, a gente precisa traduzir eventos do cotidiano. Vou dar um exemplo simples, Então, quando você ali sente que você não conseguiu ficar prestando atenção, mantendo ali a sua atenção na leitura de um material, você consegue reparar o que aconteceu antes? Tinha alguma coisa no seu ambiente ali que te distraiu, que você, ficou incomodado com algum barulho, deu atenção? Era um celular que você pegou para olhar? Ah, não, é com seus próprios pensamentos que você se distrai? Sim, quais são esses pensamentos? Me dá exemplos, me diga o que se passa na sua cabeça nesses momentos em que você se distrai mais. É nesse momento que a gente vai pedindo detalhes cotidianos sobre essas pessoas para que eu, no meu raciocínio clínico, consiga traduzir isso em modelos, que é um vídeo que já tem aqui no canal e eu falo bastante sobre isso, Então, quando eu digo que a gente precisa tornar a anamnese compreensível para outra pessoa, é que não adianta eu pedir para ela, se eu perguntar para ela do tipo, tem esquecimentos de forma vaga, pensando principalmente aí no meu público de idosos, se eu perguntar se tem esquecimento de forma vaga, eu não sei o que essa pessoa está entendendo por esquecimentos na minha pergunta, certo? Mas se eu fizer perguntas mais diretivas, e mais compreensíveis, do tipo, tem esquecido, por exemplo, coisas do seu dia a dia, algum recado que alguém já te deu, ou perguntando a mesma informação para alguém da sua família, e as pessoas têm te dado esse retorno dizendo que você já perguntou, já contou aquela informação. É uma forma de eu perguntar, às vezes, sobre aspectos episódicos, Tem faltado palavras, tem sido difícil compreender alguma coisa, que você sempre soube, ou se a pessoa trabalha, tem sido difícil utilizar seus conhecimentos profissionais de alguma forma. Eu começo, a tatear áreas específicas de cada domínio cognitivo com perguntas que talvez façam sentido para a vida daquela pessoa, se ela trabalha ainda ou não, qual foi a profissão que ela exerceu ou não ao longo, dentro dali, se requeria algum conhecimento mais técnico específico ou não, coisas desse tipo, para que eu torne as minhas perguntas mais compreensíveis,
né? E faça esse caminho de levantamento de dados clínicos com muito mais robustez. Outro evento são também a gente se lembrar de que as escalas de autorrelato, as escalas de autopreenchimento, aliás, perdão, elas também devem ser observadas com cautela, porque muitas das vezes as pessoas podem entender, né, uma determinada pergunta sobre um determinado sintoma de uma forma diferente do que de fato é aquilo que está sendo perguntado. Óbvio que os estudos psicométricos vão procurar, né, garantir que isso não aconteça, pelo menos com tanta frequência, né, para as pessoas que forem para o público-alvo daquelas escalas, mas isso ainda assim pode acontecer na nossa prática. Então, na clínica é importante sempre a gente ter clareza se as pessoas realmente estão compreendendo o que é aquele fenômeno psicológico, mental, ali, né, emocional, comportamental que nós estamos investigando, se ela realmente está compreendendo ele, a manifestação dele na mesma linha que nós estamos, que a gente não esteja falando de coisas diferentes usando o mesmo termo, tá bom? Eu espero que essa dica te auxilie aí a ter anamneses mais proveitosas, extrair melhor informações, uma vez que a pessoa que está diante de você te compreenda também melhor. E se você não me segue lá no Instagram, te convido, né? @laisbertola_, né? Neurotransmissão. E se você quiser, por favor, deixe algum comentário aqui pra gente discutir mais sobre essa temática. Até o próximo!